Queridos, mais uma vez, graça e paz. Amém? Nós estamos aqui determinados hoje a desenvolver esse tema, heresias destruidoras. E como eu falei em off para os irmãos, o motivo dessa palavra destruidora. No decorrer da mensagem, nós vamos entender melhor sobre por que esse título e por que esse tema. Mas antes eu quero pedir uma coisa para os meus irmãos. Olha, essa mensagem, a categoria dela no mundo teológico é apologia. É uma mensagem de apologia aos ensinos da Bíblia, ou seja, em defesa. A palavra apologia significa defender. E é uma mensagem apologética. O que nós vamos tratar hoje à noite. Então, você pode nem entender esse tema, o título, apologia, essa palavra. Mas apologia significa defender os princípios da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Ok? E eu até quis fazer uma listinha aqui, mas eu acho que eu vou lembrar. Quero pedir que os meus irmãos, amigos que vão assistir essa mensagem pelo canal e os que estão aqui presentes na igreja, que lembre de rever ou de ver pela primeira vez, se ainda não tiverem assistido, a mensagem As 5 provas incontestáveis da ressurreição de Cristo, que está no canal. As 5 provas incontestáveis que a Bíblia é inspirada e a palavra de Deus. Eu quero que vocês vejam aquela mensagem sobre as provas que Jesus Cristo é Deus. Eu quero que vocês vejam também aquela mensagem que é por que os judeus não aceitam que Jesus é o Messias. Uma mensagem top. Eu quero que vocês vejam aquela mensagem chamada 10 verdades acerca de Jesus que todos precisam saber. Olha, são temas que estão no canal e eu quero que você compartilhe, assista essas mensagens e, inclusive, se inscreva no canal se você não é inscrito. Amém? Então, vamos lá. Olha, meus irmãos, heresias destruidoras. Vamos ler 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Só para os irmãos entenderem, quando a Bíblia diz mente cauterizada, está dizendo que aquela mente já está prejudicada, ela perdeu a sensibilidade. Uma coisa cauterizada é uma coisa encaliçada, não sente mais, está entendendo? É aquela coisa sem sensibilidade. Uma mente cauterizada é uma mente que já está perdida, é uma mente, ou melhor dizendo, altamente contaminada, prejudicada. Fica difícil tirar aquilo que está na mente dela, né? Mas vocês percebem nesse texto que o apóstolo Paulo está afirmando pelo Espírito Santo, olha aí, ó, ora, o Espírito aqui está com E maiúsculo, então ele se refere ao Espírito Santo. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A palavra apostasia ou apostatar significa fazer isso aqui, ó. Dizer, quero nem saber. Abandono. A palavra apostasia significa abandono. E olha o que Paulo está dizendo pelo Espírito Santo. Nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Por que vão apostatar, meus irmãos? Por que vão deixar a fé?
Por que que vão deixar a fé? Porque estão obedecendo a espírito, a ensinos de demônios, espíritos malignos, a doutrina. E como é que os espíritos vão falar? Me diga, como é que os espíritos vão chegar e ensinar essas coisas? Será que vai aparecer o espírito? Não. Os espíritos estão agindo nas seitas e através de pessoas. Mas como é um assunto tão pesado que eu não quero pregar aqui agora sem fazer uma oração. Vamos orar, fazer uma oração. Fecha teus olhos. Senhor, nós não estamos aqui para atacar religião de ninguém, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, para atacar pessoas. Não, Senhor. Nós amamos as pessoas. Nós amamos todos, a todos. Nós amamos tanto as pessoas que não importa a situação delas. Mas nesse momento, Deus, eu te peço que o Senhor esteja trabalhando na mente e no coração de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, aqui na igreja e fora daqui, Senhor. Deus, quebra agora as correntes do inimigo, Senhor. Despedaça agora as correntes de Satanás. Tira agora, ó Deus, toda a força do inimigo e quebra agora, Senhor, todas as correntes do inimigo. Desfaça agora em nome de Jesus. Deus, nós oramos pela igreja agora. Nós oramos pelo teu povo. E que todos que ouvirem essa mensagem entendam agora por uma obra e graça do Espírito Santo de Deus. Opere em cada ouvinte, no coração e na mente, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos vitória ao cristianismo, declaramos sucesso à igreja, o crescimento dela e a derrota de todo o reino das trevas, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Muito bem, irmãos. Olha, junto com essa referência, vamos ler Mateus 24:11. Rápido, rápido. Veja comigo o que está escrito em Mateus 24:11. Mateus 24:11. Em 1 Timóteo 4:1 e 2 fala que as pessoas vão se desviar da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Não é isso? Olha o que diz em Mateus 24:11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a quem, meus irmãos? A muitos, ok? Só isso. Vão se levantar muitos falsos profetas e vão enganar muita gente. Nunca esqueça disso. Agora veja comigo um outro texto. O outro texto, vamos ganhar tempo? Estou olhando aqui, vamos ganhar tempo. O outro texto, se você quiser anotar, você anota para você ler em casa. É 2 Tessalonicenses, capítulos... Eu vou ler, eu tenho que ler. Bora. É 2 Tessalonicenses 2, do versículo 7 em diante. Me deu um peso aqui na consciência de não ler. O pregador, ele sofre, irmãos, pelo espaço, pelo tempo que é curto, certo? E pela limitação também, pelo tempo e espaço. Não é possível a gente pregar tudo que a gente quer numa única mensagem, não é? Não é possível. Então a gente quer falar, mas a gente respeita o horário. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 7 em diante. Olha o que está escrito nesse texto. Em vez de lermos do 7, vamos ler o 9. A gente ganha 2 versículos aí, ó. Ora, o aparecimento do iníquo, esse iníquo aqui é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. Ó, o anticristo, ele vem na eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Mentira. E com todo o engano de injustiça
os que perecem, ou seja, os que estão perdidos, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ei, entendeu aqui? Por que vem essas coisas ruins? Para alcançar aqueles que se perdem, que não querem saber da verdade. Entendeu agora? É por isso que vem. É porque quando eles ouvem a verdade, eles... Não. Tenho interesse não. Mas rapaz, é a verdade. Eu não tenho interesse não faço nem empenho não. Eu já tenho a minha religião. Pois olha, meus irmãos, por causa disso vem o espírito do erro para alcançar essas pessoas. Com todo o poder ensinar de mentira, com o engano de injustiça, para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles não quiseram? Pois agora vão crer na mentira. Olha o versículo 11. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Aí a pessoa diz assim, rapaz, eu acredito nisso, ó. Mas por que ele acreditou? Porque ele não tinha a proteção de Deus. Porque na hora que ele ouviu a verdade, ele jogou os pés na verdade. Está aqui, ó. O espírito do erro, ele acredita. Versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Não é? Quando tu ouviu o evangelho, você nem deu, como é que chama? Quando você ouviu o evangelho, você nem deu atenção. Você desprezou, a palavra é essa. Você desprezou o evangelho quando você ouviu, não foi? Agora você está metido numa heresia. Agora você está num ninho de cobra. Agora você está perdido, meu amigo. É muita gente assim, meus irmãos. Ele rejeita a verdade. Aí ele cai no buraco. Ele cai no precipício. Porque ele rejeitou a verdade. Pronto, eu li o texto. Agora vamos embora lá. Ó. Estas 3 passagens da Bíblia que nós lemos, elas falam da origem dos falsos ensinos ou heresias. Elas vêm de espíritos malignos, de falsos profetas, como nós vimos, demônios e falsos profetas, e de mentes cauterizadas pelo erro, e por uma ação do próprio Satanás, como nós acabamos de ler. Como é que vem o iníquo? Ele vem no poder de Satanás, com a mentira. É ele que traz. A heresia é um engano mortal, ó. A heresia, por isso que ela é destruidora, porque ela é um engano mortal. E nós vamos já entender por que é um engano mortal. É um ensino diabólico, cuja intenção, cuja intenção é levar as pessoas para a perdição e não para a salvação. Você entende agora? Ó, a heresia, ela tem uma finalidade, ela é diabólica e ela faz assim, ó. Ela vai empurrando a pessoa para o precipício, porque é isso que o diabo quer. Já o evangelho faz o quê? O evangelho nos liberta, aqui acorrentado, ó, pelo pecado, ó. O evangelho me liberta e ele me leva, ó, para perto de Deus. Tudo profundo, né, irmãos? As heresias também surgem a partir de uma falsa ou má interpretação da Bíblia ou de um texto da Bíblia, né? Por conveniência ou interesse, por uma mera tradição religiosa ou por uma negação de uma verdade bíblica para induzir ou levar as pessoas a um erro espiritual. O que eu quis dizer aqui é o seguinte: eu vou acreditar no ensino errado porque eu tenho interesse.
Eu quero defender um negócio, por exemplo. Eu estou com um pensamento aí, eu quero defender isso. Aí eu vou interpretar mal a Bíblia e criar uma heresia, por interesse. Por interesse. Por exemplo, quando foi que foi inventado a venda de indulgências? Vocês lembram? Vocês sabem o que é indulgência? Da Idade Média. Vocês sabem? Foi a venda do perdão. E por que que inventaram a venda do perdão? Por interesse financeiro. Aí começaram a vender lasca da cruz. Começaram a vender água benta. Começaram a cobrar por batismo. Cobrar pelo batismo. Se vendia diploma da salvação, diploma do perdão. Inclusive, tem uma mensagem no nosso canal chamada Reforma Protestante. Lá eu coloco até a tabela. Quanto se pagava para receber o perdão para quem matava uma pessoa? Olha, irmãos, é muito interessante ver essa mensagem. Está no canal Reforma Protestante. Porque nessa tabela, se um homem adulterava, ele podia adulterar e ele já sabia quanto ia pagar por aquele adultério. E por que foi criado essas coisas? Para tirar dinheiro do povo. Então, a heresia, ela é algo destruidora, porque ela tem um interesse, ela é por uma tradição ou por um erro, por alguém que não sabe direito interpretar e comete a maldade, né? Agora vamos apresentar algumas heresias que são destruidoras. Olha aí, a primeira. A primeira heresia que eu quero mostrar nessa noite é a heresia que nega a divindade de Cristo. Irmãos, por que, meu Deus? Por que que a divindade de Cristo é tão atacada? Você sabe o que diz essa heresia aí? Que Jesus não é divino. Que Jesus não é Deus. Você consegue entender? Essa heresia afirma o seguinte: que Jesus não passou de um profeta, era simplesmente um profeta. Que Jesus era um sábio ou um rabino, que Jesus era até, olha isso, meus irmãos, era médium. Jesus era um médium. Ele era um espírito iluminado ou um espírito que alcançou a perfeição ou um reformador. Só isso. Irmãos, como eu disse, nós não estamos aqui para atacar a religião de ninguém. Nós amamos todo mundo. Mas como pregador da palavra de Deus, a gente tem que pregar para os irmãos estarem afiados. Porque uma heresia, ela é destruidora. A pessoa segue o que ela quer, a pessoa crê no que ela quiser. Mas olha, nós temos o direito de pregar a verdade, de falar da palavra de Deus, trazer explicação, esclarecimento na palavra de Deus, para que todos saibam. Irmãos, essa heresia diz que Jesus não é Deus, que ele não é divino, ele era um homem. E você sabe o que isso significa? Se eu digo que Jesus não é Deus, se eu digo que Jesus não é Deus, eu estou dizendo que ele não é o Salvador. Eu estou dizendo que ele não ressuscitou, que toda a história da cruz é uma farsa, é uma mentira. Porque esses que acreditam nisso, afirmam também que Jesus não ressuscitou. Lembrou agora? Ligou uma coisa com a outra? Olha, tem religiões grandes, como eu não quero falar o nome, questão de respeito,
irmãos, que diz que Jesus era apenas um sábio. Aí você vê essa referência aqui. Olha o que diz essa referência aí. Olha aí, ó. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz o que, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Mostra aqui que ele é Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homem, e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Irmão, está dizendo aqui, ó, que o céu e a terra vão ter que se dobrar e reconhecer que Jesus é Deus. É isso que o texto está dizendo. O céu inteiro, irmãos, vai se dobrar e reconhecer que Jesus é Deus. E o que tem de religião, meus irmãos, que dizem que Jesus não é Deus. E a língua aqui, ó, querendo falar, mas com respeito eu não vou falar. Mas você sabe identificar. Olha, você quer saber se uma religião está de acordo com a Bíblia? Veja como ela crê em Jesus. Você sabe por que as seitas crescem, meus irmãos? Ei, é porque é o caso de crente, das pessoas que não conhecem a palavra. E você sabe por que tem cristãos que se desviam da verdade? Porque não estudam esse livro. São rasinhos. Você já viu cacimba? Quem conhece cacimba aqui? Cacimba é uma espécie de poço bem rasinho, que você pega água até com a mão, assim, ó. Geralmente, cava-se cacimba nas beiras de rios. Agora, um poço fundo, o que você tem que fazer? Desce uma corda com balde até no fundo. Chega a dar até um eco quando você fala. Ei, ei. É engraçado quando a gente brinca assim no interior, quando vê um poço. Aqueles cacimbão. Irmãos, nós temos que ser como um poço fundo. Um poço fundo na palavra. E não uma cacimbinha rasa. Eu quero desafiar você a estudar mais a Bíblia, meu irmão. Porque uma hora você pode cair numa heresia. E as heresias são destruidoras. Olha, como eu disse, o pregador tem a limitação do tempo e do espaço. Tem uma outra referência aqui que você pode anotar. Apocalipse capítulo 5, versículo de 8 a 14. Mostra que os anjos do céu estão adorando Jesus. Eu falei o quê? Apocalipse capítulo 5, versículo de 8 a 14, mostra os anjos adorando Jesus no céu. Quem pode dar glória a Jesus? Os anjos estão adorando Jesus. E se os anjos estão adorando, é uma prova de que Jesus é Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é Deus. Olha aí a segunda. Negar que só Cristo salva. Pastor, tem gente que nega isso aí, meus irmãos. E você sabe quem é que tem interesse nisso aí? É mostrar que a cruz não é tão importante assim, que eu posso escolher outros caminhos. Entende? Olha, meus irmãos, eu já vi pessoas assim, pastor, fique na sua, pastor. Cada um tem sua forma de pensar, pastor. Você pensa que é só a sua religião que salva, é?
Ah, meus irmãos. Lembra daquele livro que eu falei? 20 respostas? Lê esse livro para você ver. Olha, o diabo tem interesse que as pessoas acreditem que só Jesus Cristo salva. O diabo tem total interesse que as pessoas creiam em outros caminhos, além da cruz, além de Jesus. Esse texto de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em Efésios 2, versículo 8 e 9, está escrito assim, ó: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? É um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie ou se exalte, meus irmãos. Pela graça de Deus nós somos salvos, mediante a fé em Jesus. Mas o diabo tem interesse que o sacrifício de Jesus na cruz seja desmerecido, diga misericórdia. Induzir as pessoas a acreditarem na existência de outros meios para a salvação. Atenção, olha aqui os meios, olha aí ó, os meios. Boas obras. Você sabe quem é que prega as boas obras? Você sabe? Nós temos várias religiões no mundo que pregam as boas obras, meus irmãos. Sabe o que eles ensinam? Ó, faça caridade. Se você ajudar os pobres, se você fizer isso, você vai ser evoluído. Você vai ganhar a salvação. Irmãos, versículo 10, ó, 8 e 9. O 10, sabe o que diz lá? Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O cristão não pratica boas obras para ser salvo. Boas obras não salvam ninguém. Caridade não salva ninguém. Você sabe o que é que salva? O poderoso sangue de Cristo. Quem pode dizer amém? Somente Jesus é o caminho para a salvação da humanidade. Só Ele salva. Meus irmãos, as boas obras é resultado da minha salvação em Cristo Jesus. É o contrário. Eu sou salvo, aí eu faço boas obras. A heresia diz que eu tenho que fazer boas obras para ser salvo. Isso é a mentira do diabo. Caridade, penitência. Irmãos, tem gente que prega a penitência, o sofrimento, o karma. Lembra do karma que nós falamos? Irmãos, tem gente que diz assim, ó. Tem seita que diz assim: você tem que aceitar o sofrimento. Esse sofrimento que você está passando agora é um sofrimento de uma outra vida. E eles dizem o quê? Que uma criança que nasce cega foi a punição do pecado dos pais dela em outra vida. Está pagando agora. Meu Deus do céu. Irmãos, eu não lhe disse que a heresia é destruidora? Nasceu cego, não nasceu? Por causa de um erro que ele cometeu numa vida passada. Meus irmãos, eu li nos livros esses dias, irmãos. Nasceu e morreu, não foi? Morreu na hora do nascimento? Foi. Isso aí porque o pecado foi grande, de uma outra vida. Irmãos. E as pessoas aceitam isso. Se acidentou, não foi? Quase morre, não foi? No acidente? Isso aí foi um pecado, um erro que tu cometeu numa vida passada. Meu Deus. Heresia, meus irmãos. Isso é coisa diabólica, irmãos.
Você tem que pagar mesmo, você tem que sofrer. Porque quem sofre, ó, fica bem. Penitência. Reencarnação. Tem gente que acredita que, não, se eu não melhorar tanto nessa vida, eu vou morrer. Aí na outra vida eu melhoro mais um pouco, quando eu me reencarnar. E o pior da reencarnação, meus irmãos, que tem gente que acredita que os animais podem ter sido um ser humano no passado. Um homem famoso, ele disse que ele acredita que na vida passada ele pode ter sido um burro, um animal de carga. Irmãos, coisa diabólica, irmãos. Irmãos, olha, é por isso que é importante você pesquisar, você pegar os livros. E eu não sou preguiçoso para ler, os irmãos sabem disso, né? Irmãos, inclusive eu estou escrevendo, né? Estou escrevendo um comentário da Bíblia. Então, tem me gerado muita pesquisa, muito tempo estudando, escrevendo, mas eu quero dizer para os irmãos a importância da gente estudar, meus irmãos, para a gente ver o que eles estão pensando. Como é que um cidadão culto, famoso, diz que no passado ele foi um burro, um animal, numa outra encarnação. Olha, tem gente que acredita no purgatório, para dizer que se não for salvo por Jesus, alguém vai interceder pela alma dele aqui, para que, fazendo não sei o quê, fazendo não sei o quê, fazendo não sei o quê, para a alma dele sair do purgatório, ó, e ir pro céu. Meu Deus do céu. É como se... Quer pecar? Peque. Quer pecar? Pode pecar. Não se preocupe não, se você morrer, nós vamos trabalhar pela sua salvação, viu? Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, até a tua alma desapregar do fogo e ir para os irmãos. Eu não disse que a gente tem que respeitar qualquer pessoa que crê diferente da gente. Só que a Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia não fala em purgatório, meus irmãos. Venda de indulgência, que era a venda do perdão, que é a mesma compra do perdão, né? Alguns chegam a afirmar que podem, inclusive, alcançar a perfeição sem Jesus. Inclusive, eu posso me tornar um igual a Jesus. Meu irmão, já pensou? Um pobre mortal como eu, fraco, eu sou imperfeito, eu sou um servo de Deus, mas nós não somos perfeitos. Eu acreditar no ensino desse, que se eu, dessa vida não, mas na próxima eu posso chegar a ser igual a Jesus. Rapaz, Jesus é Deus, ele é divino, ele é eterno. Ele é o Rei da Glória, ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é único, ele é Deus, um com o Pai. Nós cremos no único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Terceira. Olha aí a terceira heresia, ó. Negar a malignidade do diabo e dos demônios. Irmãos, tem gente, olha, nesses livros que eu tenho estudado, a pessoa fica na loucura de dizer que demônio não é ruim assim, não. Meu irmão, oh meu Deus, Senhor, por que o culto tem que terminar às 9 horas? Olha, irmãos, deixa eu dizer para os irmãos. Quando você lê a Bíblia, você vê que os demônios são maus. Lá em Lucas 13, versículo 10, de 10 a 13, narra a história daquela mulher encurvada. Que quando aquela mulher foi até a sinagoga ver Jesus pregando, a Bíblia diz que quando Jesus olhou para ela, disse: filha, vem cá, filha.
E quando Jesus colocou a mão na cabeça dela, expulsou um espírito imundo, pois ela andava encurvada, sem de modo algum endireitar-se, por 18 anos. Jesus expulsou o espírito imundo. A Bíblia fala do gadareno que vivia nos sepulcros, nos cemitérios. A Bíblia diz que ninguém podia chegar perto dele. Ele andava nu e morava nos cemitérios, possuído por uma legião de demônios. A Bíblia fala do mudo. Quando Jesus olhou para o mudo, viu que era um demônio, expulsou o demônio e o mudo voltou a falar. E quando, meus irmãos, você vai para a Bíblia, você encontra o quê? Você encontra esse texto que diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Está lá escrito esse texto. Em Efésios 4:27, meus irmãos, diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. Em 1 Pedro 5:8 diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Os demônios são perigosos. Eles entram numa vida e eles botam para arrebentar. Eu me lembro que uma vez eu orei por um homem, meus irmãos. Quando eu estava orando por ele, meus irmãos, o demônio disse: eu vou matá-lo. Eu vou destruir a vida dele. Eu disse: como você vai destruir a vida dele? Ele disse: colocando câncer na garganta. Meus irmãos, quando a esposa ouviu, ela estava assim, quase que sentada. Ela deu um salto, meus irmãos. Pelo amor de Deus, pastor, eu não ouvi isso. Pastor, o meu marido está com cerca de 10 dias que ninguém consegue ficar perto dele. Quando ele fala, uma podridão sai da garganta dele. A mulher chega, deu assim aquele impulso para frente. Pastor, eu não ouvi isso aí. Aí nós terminamos o processo de libertação. Quando terminou a libertação, eu disse assim: olha, você tinha 4 espíritos malignos, e eles disseram que ia destruir a sua vida através de câncer na garganta. Aí ele disse assim, ele fez isso assim: pastor de Deus, verdade? Eu digo: verdade, todo mundo ouviu. Aí ele disse assim, o demônio falou antes de sair: assim como eu matei o pai dele, eu vou matá-lo. Aí, quando ele ficou bom, que ele voltou ao normal, eu perguntei assim para ele: olha, me fale como seu pai morreu. Quando eu perguntei assim, me fale como seu pai morreu, ele baixou a cabeça e disse: pastor, meu pai era mecânico numa capital aqui perto. Ele disse: meu pai era mecânico, era um homem novo ainda, mas ele foi acometido de um câncer na garganta e morreu. E aí? É brincadeira? Tem gente que nega. Não. Meus irmãos, isso é uma heresia destruidora. Se ele entra, ele leva doença, ele leva separação, adultério, prostituição. Ele leva a bebida, ele leva a droga, ele leva as brigas, e ele vai destruir. Por isso que em João 10:10 está escrito: o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse Jesus. Olha aí a 4. Negar a natureza e a gravidade e as consequências do pecado. Irmãos, a Bíblia diz nesse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 10. Olha, você que me assiste, ou os irmãos aqui,
Depois vocês revêem uma mensagem dessa, anote as referências para vocês lerem. Eu prefiro mostrar a referência, mesmo que eu não consiga ler. É para você entender onde eu estou baseando o meu pensamento. Porque eu poderia muito bem dizer assim, tem uma heresia por aí que nega a gravidade do pecado. Misericórdia, Jesus. Pronto, bora para frente. Mas não, eu faço questão de mostrar para você aonde está escrito. Irmãos, nesse texto bem aqui, está escrito, meus irmãos, que os beberrões, os ladrões, os idólatras, IPP, não herdarão o reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus. Não seja preguiçoso para dizer assim, rapaz, o pastor Isaías citou aquele texto de 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Eu vou ler. Eu vou pegar a Bíblia e vou ler. Tá bom? Outra coisa, meus irmãos. Em Gálatas 5, 19 a 21, fala das obras da carne. Em Isaías 59, 2, diz que todos nós somos como o imundo e os nossos pecados, nos arrebatam para longe de Deus, de maneira que Ele nem ouça as nossas orações. Meu irmão, o pecado, cadê? O pecado é uma espécie de barreira que nos impede de Deus olhar para nós. Isaías 59, 2. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Meus irmãos, olha, dizer, escute isso aqui. Negar a gravidade, a natureza, a gravidade das consequências do pecado, é a mesma coisa de você pegar Tenho vergonha da minha garrafa que é grande, né? É a mesma coisa de pegar um frasco de veneno. O que está escrito nesse frasco de veneno? O que está escrito? Perigo, não é? Cuidado. Não é isso? Tem uns que tem um símbolozinho da caveira, né? É a mesma coisa de tirar. Não é perigoso. Olha aí, meus irmãos. Entende isso? Pronto, bora para a quinta. Olha aí a quinta. Negar a existência do céu e do inferno. Irmãos, aí eu coloquei duas passagens que deixam claro. Olha, nesse texto de Marcos, capítulo 9, de 43 a 48, é aquele texto que diz assim, olha, se teu olho te faz pecar, é melhor tu arrancar ele, do que você entrar com os dois olhos no inferno. Meu Deus. Aí Jesus disse assim, lá onde o bicho não morre, e nem o fogo se apaga, rapaz. Está escrito lá, Marcos 9. Aí Jesus também disse, olha, se a tua mão te faz pecar, é melhor tu cortá-la e tu ficar sem ela, do que tendo as duas mãos entrar todo o teu corpo no inferno. Aonde o bicho não morre e nem o fogo se apaga. Pois lá é lugar de choro e ranger de dente. Está aqui, irmãos. Estou citando para a gente ganhar tempo, né? E aí, no João 14, versículos de 1 a 3, é quando Jesus fala do céu. Jesus disse assim, não se apavore o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Isso é o céu, meus irmãos. Quem pode aplaudir o Senhor? Isso é o céu. Jesus vai voltar e vai nos levar para o seu reino, para o céu. Mas o mundo, o maligno, Satanás, os incrédulos querem negar essa verdade. Porque negando essa verdade aí, é mesmo que empurrar 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Milhões e milhões.
O céu não existe, não. O céu não existe, não. O inferno também não. E todo mundo continuar perdido. Misericórdia. 6. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, né? É mortal demais isso aí, viu? A quinta. Agora a sexta. Estou terminando, irmão. Essa aqui é a penúltima. Só tem até a sétima. Ó. Não levar a sério a proibição divina de cultuar os mortos e de se comunicar com eles. Irmãos, em Deuteronômio, Deuteronômio, eu faço questão de ler. Vamos abrir Deuteronômio 18. Olha o que diz bem aí no versículo, aí é 9 e 10, né? De 9 a 12, melhor dizendo. Olha o que diz aí, estou terminando, irmãos. Deuteronômio 18, versículos... versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Abominações. Não se achará entre ti, olha aí o que Deus não quer que tenha no meio do seu povo. Olha aí. Não achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Isso aqui é um ritual, né? Os irmãos podem imaginar que ritual é esse. É um ritual idólatra para assassinar uma pessoa, não é? Nem adivinhador, nem prognosticador, que são aquelas pessoas que querem prever o futuro, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte o que, irmãos? Os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Aqui mostra que o motivo de Deus tirar a terra daquelas nações na época de Israel, que o povo saiu do Egito, lembra? Que eles tomaram posse da terra prometida. O motivo aqui, deixa claro, era uma espécie de julgamento. Tem gente que morre e não entende isso. Pastor, por que Deus, quando tirou o povo do Egito, foi para uma terra que já era habitada? Por que Deus não deu outras terras para eles? Está aqui a explicação. Deus estava tirando aqueles povos, daquelas nações, que eram muitas, né? Tirando por causa de quê? Do pecado deles, que era muito grande. Aí Deus tira e coloca o seu povo, né? Muito bem, pessoal. Então, o que essa verdade mostra aqui? Que Deus não quer que a gente venha cultuar os mortos, praticar divinação, necromancia, essas coisas, meus irmãos. Deus não quer. Aí a pessoa diz, não, isso aí não é errado e tal. Isso é destruidor, meus irmãos. Porque a pessoa vai ouvir espíritos malignos. E a pessoa vai fazer coisa, muitas vezes aberrantes. Coisas, sacrifícios. Meu Deus do céu. As pessoas cegas, elas são levadas a fazer coisas que a gente duvida. Lê esse texto, leia outras vezes. Anote aí na sua Bíblia assim, de lado. Deuteronômio 18, de 9 a 12. Para você ler, para você meditar, para lembrar, né? E vamos concluir. Olha aí a conclusão. A sétima. Negar a inspiração divina, o conteúdo e a finalidade da Bíblia Sagrada. Esse texto de 2 Timóteo diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensino, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Então, esse texto está dizendo, irmãos, que a Bíblia serve para tudo isso. Nos educar, nos corrigir, nos ensinar.
A Bíblia é um livro fantástico. Olha aqui, ó. Esse livro é sem igual. Esse livro, irmãos, é uma bênção. Olha, uma pessoa que rege a sua família, uma pessoa que rege a sua vida, baseado nesse livro, não pode ser fracassada. Me mostre uma pessoa que rege a vida dela pela palavra, que não seja vitoriosa. É um livro tão poderoso, ele muda. Todos os livros do mundo podem até informar, trazer conhecimento e etc. Mas a Bíblia, ela traz conhecimento, ela traz informação e ela traz transformação. Mas o inimigo nega essas três coisas aí, ó. Inspiração, conteúdo, questiona. É porque a Bíblia é feita pelo homem. Ó, meu Deus. É porque a Bíblia não pode, não é inspirada. Meu Deus. É porque a Bíblia é um livro ultrapassado. Ultrapassado! A Bíblia parece que foi escrita ontem, rapaz. A Bíblia é tão atual, meus irmãos, que ela é mais atual do que o jornal que será publicado hoje na madrugada. Você sabia que os jornais, eles são publicados, eles são fechados agora, nesse período, de 9 da noite até as 3 da manhã? Ou até as 2 da manhã? As gráficas estão, não é? Ou então, pessoas nos computadores estão atualizando as notícias para jogar amanhã? Verdade. Amanhã no Jornal da Manhã, quando você abrir a TV, quem está preparando o jornal já está lá a hora dessa. Pois a Bíblia está lá nos estúdios de gravação, etc., da emissora, seja de rádio ou televisão. Olha, meus irmãos, a Bíblia é mais atual do que o jornal que será publicado amanhã de manhã. A Bíblia é poderosa para mudar nossas vidas. A Bíblia, ela é divina, ela é inspirada por Deus, ela traz a mensagem de Deus, mas o diabo quer tirar isso. O diabo quer tirar isso da mente das pessoas. E ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar, fazer com que o homem viva perfeito na presença de Deus. E ande pelo caminho reto, seja justo, honesto, bom marido, bom pai, bom funcionário, bom patrão. Tudo isso é Bíblia, meus irmãos. A Bíblia ensina um marido a ser um marido de ouro. A Bíblia ensina a mulher a ser uma esposa de ouro. A Bíblia ensina os filhos a amarem e honrar os pais e serem bons cidadãos. A Bíblia é fantástica. É um presente de Deus. E olha aí a nossa conclusão. Eu pensei que ia demorar mais. Olha aí, ó. Olha aí. Mateus 24, versículo 24. Olha aí o que está escrito. Porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos. Você é um escolhido, não é? Você está aqui hoje, não está? Você bate no peito assim e diz assim: pastor, eu sou de Deus. Você diz que é de Deus, né? Pois cuidado. Cuidado, porque foi Jesus que falou isso aqui, ó. Mateus 24 é o sermão profético do fim dos séculos, ou do fim do mundo, como Jesus falou. Ele disse: olha, surgirão falsos profetas, e eles vão fazer sinais, prodígios, milagres, para enganar. E, meus irmãos, tem gente que ele tá atrás, ó, é de ver. Tem nada de Deus, não faz milagre não. Ó,
Ah, sim, agora eu encontrei. Isso aí é de Deus. Olha o milagre que ele fez. Olha o milagre que ele fez. Não venha dizer para mim que isso aí não é de Deus, não. Olha aí o que ele está fazendo. Olha aí o que ele está fazendo. Aí a segue. Mesmo sendo contrária à palavra de Deus. Hoje de manhã, na escola bíblica, nós falamos daquele texto de Deuteronômio, capítulo 13. Quando Deus disse assim: quando um falso profeta predizer uma coisa e acontecer do jeito que ele falou, é um teste para saber se vocês me amam. Irmãos, a Bíblia é um livro poderoso, irmãos. Olha, você precisa ser testado. Nós precisamos ser testados. A gente não tem que ir pelo oba-oba. Ah, mas é bonito. Ah, mas eu me sinto bem. Ah, mas eu gosto porque eu acho tão bom, maravilhoso. Eu acho lindo. Não, nós nunca devemos ir por isso. Nós temos que ir pela veracidade. Se está de acordo com a palavra. Como é que vêm os falsos profetas? Atenção, atenção, eu sou o falso profeta. É assim? Não. Eles vêm disfarçados para enganar, se possível, até os escolhidos. E quem são os escolhidos que podem ser enganados? Os desatentos. Quem é desatento? Quem pouco lê a palavra? Ah, chega em casa, bota a Bíbliazinha lá num lugar lá da casa, nunca pega nela. Aí no dia que tem culto, ele pega nela, Jesus, e pega na Bíblia. Você tem que parar para estudar. Reserve um tempo. Eu não falei no início, antes da pregação, sobre oração? Então leia também a palavra, estude. E olha, você hoje tem um canal para falar com o pastor, não é? Todos os meus vídeos no YouTube tem meu telefone lá no final. Você pode fazer uma pergunta para o pastor. Faça. Ligue para o pastor. Faça uma pergunta. Pastor Isaías, eu estava ouvindo essa mensagem, eu não entendi. Você pode me explicar? Um áudio. Irmãos, a gente tem prazer de fazer isso. Tá bom, meus queridos? Que Deus nos abençoe. E olha, mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe. E eu quero contar com os meus irmãos, não é, compartilhando também essa mensagem que vai edificar muita gente. Deus abençoe, eu amo todos vocês. Nós pregamos tudo isso. Nós não deixamos em momento algum de respeitar, seja qual for a religião de quem quer que seja. Cada um segue o que bem entende. Nós seguimos a Bíblia. Louvado seja Deus. Amém?